Os alunos e alunas do Chicão, como é que vocês estão? Bom, galera, nas aulas anteriores nós falamos aí dessa crise da mineração, né? E a gente começou a falar aí um pouco do processo que desencadeou na independência do Brasil. Na aula de hoje, vamos falar aí ainda mais desses processos de independência do Brasil, que tem muito a ver com o contexto europeu e também o contexto aqui no Brasil aí durante o século XIX. Não percam esse vídeo até o final. Grande beijo! Diga ao povo que fico. Galera, no dia 7 de setembro é celebrado o Dia da Independência do Brasil, uma data imortalizada na história nacional e que nos remete a 1822, quando às margens do rio Ipiranga, na província de São Paulo, cercado pela Guarda Imperial, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. Será que foi isso mesmo que aconteceu? Quais os motivos que levaram à famosa independência do Brasil? Nos tornamos independentes ou dependemos de apenas outra nação? Vamos entender no vídeo de hoje o processo de independência. Galera, para a gente entender o processo de independência, temos que lembrar o contexto europeu durante o século XIX. A Europa, no século XIX, foi marcada por um vendaval revolucionário iniciado na França, seguido pelas guerras napoleônicas e pela restauração de diversas monarquias derrubadas. Durante essas guerras, a burguesia liberal e os movimentos populares ganharam mais força e impuseram limites cada vez mais estreitos para os poderes reais. Entre essas mudanças estão a industrialização, que mais tarde viria a se formar a famosa Revolução Industrial, que aconteceu na Inglaterra, a expansão imperialista, muito conhecida aí no século XX, a consolidação dos pensamentos liberais e críticas ao Estado. É aí que vai surgir aquele pensamento iluminista que era contra o absolutismo monárquico, a intolerância religiosa, muitas vezes a intervenção do Estado e também uma crítica social que critica a mobilidade social, a falta de mobilidade social. Além disso, foi nessa época que teve as famosas revoluções, né? Tanto francesas quanto a industrial. Sabe aquele famosa frase? Liberdade, igualdade e fraternidade. Justamente Revolução Francesa. Foi nessa época também que teve o círculo de independências ao redor do mundo, principalmente a independência dos Estados Unidos e as famosas ondas de independência, independência no Chile, independência na América Latina. Além disso, foi nessa época que teve o Império Napoleônico. Napoleão domina aquele menino baixinho que dominou a Europa inteira, não é mesmo? Tentou invadir Portugal, conseguiu, mas também a gente vai ter a vinda da família real portuguesa ao Brasil devido a essa invasão napoleônica. Então, todos esses motivos desencadearam também, refletiram na sociedade colonial aqui no nosso território. A independência do Brasil não vai ocorrer de uma forma rápida. Ela não ocorreu de um dia para a noite, galera. Desde o século XVIII existiam movimentos de ruptura na metrópole. Entre eles, a Conjuração Mineira, que aconteceu em 1789 em Vila Rica, Minas Gerais, causada justamente pela queda da extração do ouro, a derrama e o aumento de impostos. Eles vão reivindicar aí o governo republicano, a obrigatoriedade do serviço militar, o apoio à industrialização. E claro, né, vai ser onde eu vou ter a grande figura de Tiradentes, esse homem que se tornou um mártir justamente para a população brasileira durante o século XX e XXI. Temos também a Conjuração Baiana, em 1798, que foi aí a mais popular, o próprio nome diz, aconteceu na Bahia, teve como causas a
contestação e a contestação da transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. O abandono econômico que essa região de Salvador teve justamente por essa transferência. Acabou, não quero mais saber de Salvador, eu vou para o Rio de Janeiro. A pobreza extrema, a exploração do território e os ideais também iluministas, como a Revolução Francesa, que é justamente aquela famosa frase que eu falei antes, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, vai ser uma revolução que vai pedir a ascensão social, a liberdade de comercializar com outras nações, a fundação de uma república da Bahia e a abolição da escravidão. A única que tocou um pouco nesse processo de escravidão. As outras só queriam, né, que as modificassem algumas coisas. Não era muita coisa, não. E por último, nós vamos ter a Revolução Pernambucana, em 1817, que aconteceu após a vinda da família real aqui, que aumentou os impostos, que o quê? Acabou com as autonomias de decisões, né? Tudo tinha que passar pela coroa portuguesa, não é mesmo? Então, justamente eles vão reivindicar a liberdade e a independência, a igualdade de direitos, a propriedade privada, incluindo esses direitos de possuir escravos, né, galera? Galera, o mais interessante é que os movimentos foram contidos, os seus líderes foram castigados ou executados, porém, o surgimento dessas revoluções vão evidenciar ainda mais a diferença entre a metrópole e a colônia. Posteriormente, vai marcar o início de uma identidade brasileira, né? Não é à toa que a gente vai ter Tiradentes aí como grande mártir, né? Aí, grande herói revolucionário, mesmo que a sua revolução não tenha sido tão modificada, não é mesmo? Além disso, galera, nós vamos ter a famosa vinda da família real em 1808, que vai inaugurar o que a gente chama de período joanino, em que Dom João, né, vai aqui governar, não é mesmo? Entre 1808 e 1820 vai promover algumas mudanças aqui no Brasil. Beleza? As principais mudanças vão ser o aumento de impostos, a restauração urbana e administrativa, a criação de empregos para a elite portuguesa, principalmente os aristocratas, os graduados, os grandes oficiais. Lembra que a família real veio com grande parte aí dos portugueses, né? A corte, grande parte da corte portuguesa. E quando ela instaurou aqui, ela começou a fazer umas mudanças e umas transformações. Entre elas vai ter isso, né? Esse aumento de impostos, a restauração urbana e administrativa. Então ela vai criar estradas, ela vai criar toda uma administração própria. E vai criar empregos, porque ela quer que gente que fica lá em ministério, que gente que fique lá intervindo, seja também português, ok? E a gente vai ter principalmente a migração da elite colonial para o Rio de Janeiro. É isso mesmo. Que o Salvador e que Pernambuco eu vou começar a migrar para o Rio de Janeiro, que estava sendo considerado aí uma cidade em grande evolução, ok? E em 1815, essas mudanças vão ser tão significativas, né? Essa criação desses empregos vai ser tão significativo que devido a essa pressão da elite portuguesa, esse tanto de gente no Rio de Janeiro, aí Dom João, em 1815, vai tornar o Brasil o Reino Unido de Portugal. Exatamente. Essa mudança vai mudar totalmente aí todo um contexto. Vai ter insatisfação, vai ter pressão da elite colonial por mais espaço, vai ser uma grande conflito. Para variar, né, em 1820, Portugal vai ter uma grande revolução liberal do Porto, ok? Então, ele governou de 1808 a 1820, Dom João VI, de buenas, poucos conflitos. Até que em 1820 vai ter uma revolução em Portugal. Lembra que a coroa portuguesa saiu em 1808, foi lá para o Brasil, não é mesmo? Para essa região que seria aí o Brasil, e ela vai deixar aí Portugal à mercê aí
de um grande lorde. Só que esse lorde vai fazer muita besteira em Portugal. Eles não vão gostar, a elite portuguesa. Não gostei de você. E eles vão o quê? Começar a fazer essa revolução, que é conhecida Revolução Liberal do Porto, que vai reivindicar mudanças no reino, o retorno de Dom João e sua família para Portugal, uma nova criação de uma nova Constituição e, principalmente, nessa Constituição, um limite do poder real. Gente, a pressão vai ser tão grande que em 1821, Dom João e a sua família vai para Portugal. Abandona o Brasil e vai para Portugal. Mas Dom João não vai deixar o Brasil à mercê aqui de outras pessoas. Então ele vai deixar o seu filho, Dom Pedro I, como o grande príncipe regente. Gente, essa mudança da coroa portuguesa para Portugal vai dar muitos burburinhos, não é? Vai ter muitas revoltas. Ninguém vai estar satisfeito nessa elite. A elite só quer o quê? Manter privilégio, né? Quer o quê? As coisas, quer dinheiro, quer tudo, não é mesmo? Então a corte portuguesa, ela não satisfeita com o retorno de Dom João VI, ela também vai pedir que seja restaurado o privilégio dos portugueses perante a sua ex-colônia, a anulação da autonomia justamente da ex-colônia, que é o Brasil, né? Então ele quer justamente que o Brasil continue sendo uma colônia portuguesa. Acontece que a elite colonial não vai gostar disso, vai chegar nos ouvidos dela e ela vai falar assim, ó, Dom Pedro, você não vai ouvir esses portugueses, beleza? Por quê? Porque eu vou criar um grande partido chamado Partido Brasileiro, vou reunir um grupo de brasileiros da elite, entendeu? Porque só entra aqui quem é da elite, entendeu? E a gente vai lutar em defesa dessa autonomia administrativa que a gente conseguiu com muito custo, né? Com muito custo, fazendo acordinhos, né? Muito custo. Então, eu vou defender essa autonomia administrativa e esse interesse todo que eu tenho entre nós, né? Que é justamente manter esse emprego que eu tenho. E eu vou o quê? Fazer uma carta, um abaixo-assinado. Então, ela vai criar um abaixo-assinado com mais de 8.000 assinaturas, tá? Exigindo a permanência de Dom Pedro I, que justamente vai aceitar essa carta e vai falar aquela famosa frase: diga ao povo que fico, eu vou ficar. Ninguém vai me tirar dessa terra, não é mesmo? Acontece que as tropas dele eram tropas portuguesas, então vai dar uns conflitos, paranauê danado, entendeu? E quando ele fala isso, que diga ao povo que fico, ele vai estar simbolizando o primeiro rompimento de Portugal e Brasil, beleza? Gente, isso vai gerar vários conflitos com portugueses, demissões em massa da maioria da população portuguesa no Brasil, né? Em especial aí as tropas portuguesas. Então, vai ser uma grande revolução, entre aspas, né? Vai ser uma grande mudança que o Brasil vai sofrer mediante essa pressão dessa elite colonial, ok? Até que em maio de 1822, Dom Pedro, ele vai concretizar, vamos dizer, essa independência, convocando uma Assembleia Constituinte, entendeu? Então, devido a essa pressão portuguesa, e a pressão da elite brasileira, com um grande risco iminente de uma guerra, né? Ele vai proclamar a famosa independência do Brasil, em 1822. Lembrando que ele enfrentou tropas portuguesas e se autodeclarou aí o grande imperador do Brasil. Grande observação, muito importante, tá, galera? O processo de independência foi dirigido pela aristocracia e contou com a participação popular apenas nos enfrentamentos com as tropas portuguesas. Ou seja, a emancipação do Brasil, ela vai apenas formalizar a separação de Portugal, mas ela não vai modificar toda a estrutura social e econômica brasileira, ainda muito marcada pelo patriarcal, por uma sociedade escravista, hierarquizada, com pouca mobilidade social e principalmente dependentes aí economicamente da Inglaterra. Não podemos esquecer que vai ser uma sociedade elitista. Por quê? Vai existir ainda a permanência de privilégios de um grupo social em detrimento de outro grupo social. Ou seja, um maior poder para poucos
a garantia de privilégios para alguns e a opressão para a grande maioria. Beleza? Então, vocês entenderam aí o processo de independência. No próximo vídeo, nós vamos falar do primeiro reinado, o projeto nacional, a montagem do Estado Nacional, o reconhecimento da independência e a organização política do Estado brasileiro. Não deixe de assistir, hein? Beijo!